Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando músculos, é, nos apresentando a eles de tal forma que a gente consiga adquirir um pouco de conhecimento, respeito é, em relação à sua existência e sua função no nosso organismo. A gente vai continuar, né? Nós paramos no músculo do pescoço. Então vamos lá, vamos continuar de onde paramos. Então a gente já viu dentro desse grupo de músculos do pescoço, nós já vimos o platismo, que é um músculo muito interessante, o digástrico, o estiloide e o miloide e o genioide. Esses quatro músculos eles fazem parte do esternoide, esternotireoide, tireoide, omoioide, o reto posterior maior da cabeça. Eles fazem parte do grupo de músculos levantadores da ióide, né, e estruturadores da mesma. Tireoide, esternotireoides, trabalhando a fonação, né, o aparelho de a relação entre ingerir alimento e liberar ar, né? Deixa eu pegar aqui. Os músculos de gástrico, estiloide, miloide e genioide em conjunto são capazes de levar o ocioide e a laringe. Participam então assim como os infraioides no processo da deglutição, fase involuntária e no movimento de depressão da mandíbula, menos o estiloide. Então, esses são os músculos infraioides. A gente também chegou a ver o esternoioide, esternotireoide, esternoioide, é um músculo mais para fora, né? Mas externo, o tireoide, como vocês podem ver, vai dar do ióide à tireoide, da tireoide ao externo. Então os nomes eles são um pouco indicadores, né? Homoioide, você tem aqui. Esse homoioide aqui vai da primeira vértebra até peraí, falta bastante músculo. Vai do corpo do ocioide, então ele é o corpo do ocioide, até a borda superior da escápula. Interessante, né, como esse ocioide articula
com vários outros ossos, garantindo a estabilidade dessa estrutura no organismo, né? Eu acredito que esse é um osso que ele só mantém sua estrutura, né, graças aos músculos que os esses músculos que o é, sustentam, né? Diferente dos outros ossos que têm ligação com outros ossos, né? Esse é um osso particular. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos. A gente viu o reto posterior superior maior da cabeça, que é esse grupo de ossos, né? Os músculos externo-tireoide, não. Ó, reto posterior da cabeça, reto posterior menor da cabeça, reto posterior maior, reto posterior menor da cabeça, esse aqui e esse aqui, que vão permitir com que a cabeça se estenda, né? Oblíquo superior e oblíquo inferior. Agem junto com os retos da cabeça no movimento de extensão ou na estabilização do segmento atuando occipital. Então, o próximo grupo de ossos que nós veremos será o grupo não, né? O próximo osso, músculo que a gente vai se apresentar é o escaleno anterior. Escaleno médio. E escaleno posterior. Os escalenos agem movimentando a cabeça, tracionam as vértebras cervicais para a lateral. São capazes de flexionar a cabeça lateralmente para o mesmo lado e de elevar a primeira e segunda costela no movimento de inspiração forçada. Então são músculos também muito necessários. Vamos lá. Os músculos escalenos anterior, médio e posterior são um grupo de 3 pares de músculos localizados na lateral do pescoço, entre as vértebras cervicais e as 2 primeiras costelas. Eles atuam na movimentação do pescoço e auxiliam na respiração. Visão geral. Função principal: atua como músculos acessórios da inspiração, elevam as costelas, inclinam o pescoço lateralmente para o mesmo lado,
flexão lateral e auxiliam na estabilização cervical. Importância clínica. Entre o escaleno anterior e o médio fica o desfiladeiro interescalênico, por onde passam as artérias subclávia e o plexo braquial. São as artérias que vão levar sangue para o cérebro e para os braços. Tensões nesses músculos podem causar compressões e gerar dores irradiadas para o ombro ou braço. Detalhes anatômicos: músculo, origem, vértebras cervicais, inserção e ação específica. O escaleno anterior, a sua origem é os tubérculos anteriores de C3 e C6. A inserção é na primeira costela, né, Atlas é a segunda, né? A ação específica eleva a primeira costela e flete o pescoço lateralmente. Escaleno médio. Tubérculos posteriores da C2 a C7. Primeira inserção ela na primeira costela atrás do anterior, eleva a primeira costela e flexiona lateralmente o pescoço. Escaleno posterior, tubérculos posteriores. Segunda costela, eleva a segunda costela e inclina o pescoço para o mesmo lado. Interessante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a síndromes de compressão associada a esses músculos. Vamos pegar uma imagem que eu quero falar alguma coisa. É o pescoço. Não se diferencia muito de uma espécie animal, né? Animal não é irracional, que eu quero dizer, né? Segundo a racionalidade descrita pelo homem. Então, vamos pensar uma coisa, né? Por exemplo, quando eu armo, né? Quando eu faço a armação de um móvel, por exemplo, né? Eu tenho aqui um móvel, por exemplo, a cama. Né? Aí eu vou e deito na cama. Eu sou essa pessoa daqui. A coberta, para ela ter eficiência, ela precisa de pegar daqui até aqui, certo? Isso é a coberta, a cobertura. O que a coberta vai fazer em relação a mim? Ela vai manter, né, a coberta, ela vai manter
reduzida a troca de calor com o ambiente. Então, se sem a coberta eu troco o calor em uma velocidade 5x, com a coberta eu reduzo essa troca de calor a 0,5x, vamos supor. Ela tem um potencial de manter o aquecimento muito alto, né? Barrar muito a saída de calor, né? Então ela barra a saída de calor. Além disso, a coberta ela ela reduz o meu movimento, né? Ela limita o movimento. Então a gente já tem duas características, duas ações que a coberta faz para alguém na cama. Ela retém o calor e ela limita o movimento. E se você for pensar em uma situação improvável, né, mas que pode acontecer, cair coisas sobre essa coberta. Então ela vai oferecer uma proteção, uma resistência. E olha só que ela tem um custo, né? Ela tem um peso da coberta. Então, o que acontece? Em todas as regiões do nosso corpo existem estruturas, né? Ligações estruturais que exigem para o bom desenvolvimento uma retenção de calor, a limitação de movimentos e a proteção de resistências. Quando a gente dá isso ao corpo, a gente garante, né, o, o desenvolvimento, a reprodução desse corpo. Então, os músculos auxiliam na reprodução, porque eles dependem da reprodução das outras estruturas para continuarem sua reprodução, entendeu? O corpo ele é um ecossistema que é super dependente, citologicamente falando. Então os tecidos eles se desenvolveram e ofereceram esses serviços desenvolvidos, né? Por exemplo, os músculos, dos tecidos coronários, por exemplo, ou dos tecidos pulmonares. Cada um desenvolveu o seu papel, né, para garantir, né, a sua sobrevivência, citologicamente falando, celular. Então, você percebe que existe um motivo muito preciso para que cada músculo tenha o seu tamanho, a sua forma, porque isso melhora, né? Isso aumenta a eficiência no sentido a eficiência no sentido da sobrevivência e da reprodução. Vamos tentar achar uma outra imagem aqui que consegue trazer para nós mais evidências em relação a isso. Essa imagem aqui é fascinante. Você percebe que existe aqui, ó, as cobertas aqui, ó.
vão cobrindo e vão limitando, né, um a um para que, né, a gente consiga dentro dessa resultante, né, uma sobrevivência, um agrupamento que, né, reduz a troca de calor, reduz, limita os movimentos e garante a eficiência interorgânica, né, citológica. Então é fascinante como a cooperação dessas é, micro seres, né, estão para com o organismo, né, essa comunidade celular. Aqui, ó, mandíbula, supraioide, o músculo, né, o digástrico, o homoioide, esternocleidomastoide, occipital, triângulo. Não, aqui não tem os grupos de músculos que a gente está vendo. São os escalenos, né? Aqui é um vídeo, né? A gente pode assistir. O grupo dos escalenos é constituído por três músculos. Aqui. Olha os escalenos aqui. Olha que coisa complexa e ao mesmo tempo bonita. Prende, né? Olha só. É um empreendimento. Ah, que eu escaleno anterior, médio e posterior, cara. Esse é o posterior. Aquele posterior. Ele tá cheio de disposições de fibras por causa que é a representação, né? Tentando buscar um lado fiel da coisa. Que é o médio. Bacana, né? Então vamos voltar. Opa. Vamos para os próximos. Então a gente acabou de ver, ó, os escalenos. Eles agem movimentando a cabeça, tracionando as vértebras cervicais para a lateral, são capazes de flexionar a cabeça lateralmente para o mesmo lado e de elevar a primeira e a segunda costela no movimento de inspiração forçada, lembrando que eles também oferecem uma segurança, né, em relação a pancadas que a natureza pode eventualmente nos surpreender, né? A partir das aventuras que o ser humano assume. Então, agora a gente vai ver o reto lateral da cabeça. Reto anterior da cabeça.
estabilizam a articulação atlanto-occipital. Esse aqui é o reto lateral. Esse é o reto lateral. Aqui a gente tem as inserções no processo transverso do atlas e o processo jugular do occipital, base do crânio, do osso occipital. Ramos da alça cervical entre o primeiro e o segundo nervos, e o segundo nervo cervicais são os nervos que inervam esse músculo. Vamos buscar aqui o reto anterior da cabeça. Ele está muito grande aqui. Aqui. Ó, processo transverso, ele está ligado no processo transverso e superfície anterior e lateral do atlas. Se não me engano acho que isso, atlas, a primeira. Processo basilar do occipital, base do crânio. Então ele está ligado no processo transverso e superfície anterior lateral do atlas e no processo basilar do occipital, base do crânio. Para ficar mais tranquilo, a gente pode pegar aqui.
Então, aqui, ó, esse é o osso occipital. Ó, principais processos proeminenciais ósseos do osso occipital são o processo jugular, onde a gente tem a inserção, né, também do osso lateral da cabeça, a protuberância occipital externa, marca o osso palpável na parte de trás da cabeça. Então, quando a gente pega aqui no osso occipital, a gente pega na protuberância occipital, geralmente. E os côndilos occipitais. Projeção articular se conectam à coluna. Côndilos occipitais. Cadê o processo transverso? O osso occipital não possui um processo transverso verdadeiro. Esta estrutura é característica das vértebras cervicais, especialmente Atlas ou C1. Então, peraí, é processo basilar. Processo ou parte basilar do osso occipital é uma placa óssea quadrangular e espessa, localizada anteriormente ao forame magno. Ele é fundamental para a base do crânio e a estrutura como uma ponte que conecta o osso occipital ao corpo e ao osso esfenoide. Então é mais ou menos essa parte aqui, ó, em que o reto anterior se conecta. Essa parte aqui, ó. Vamos ver de novo. Vamos pro próximo. Longo da cabeça, longo do pescoço e esternocleidomastoide. Agora são os longos. Joe, euclidomastoide. Então esse aqui é o longo da cabeça.
longo do pescoço e o longo da cabeça. Reto anterior da cabeça, reto lateral da cabeça, longo do pescoço, né? Lembrando que a gente está no dos pescoços, né? Esse reto lateral e esse reto anterior da cabeça, que a gente acabou de ver, nesse caso, o reto lateral, né, auxiliam na estabilização e articulação da primeira vértebra, né? Qual a gente faz esses movimentos aqui? Então vamos lá. O longo da cabeça, ele está inserido nos tubérculos anteriores dos processos transversos da terceira a sexta vértebra cervical. Então, ó, 1, 2, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Peraí. Terceira, sexta vértebra, base do processo basilar do corpo. Então está inserido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Aqui é até a sétima. Vou pegar aqui a caneta. A gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, ao longo da cabeça, tubérculos anteriores do processos transversos. Isso daqui, ó. Da terceira a sexta vértebras cervicais. Então nessa aqui é a sétima. 6, 5, 4, 3, 2. Então, como se essa aqui fosse a primeira, não essa daqui. Ah, tá. É exatamente isso. É porque tá tampando ali, ó, por causa da articulação do dente do atlanto dente. Então, essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Base do processo basilar do osso occipital. Ele está inserido aqui na base. Os ramos C1, C2 e C3 são inervados, eles auxiliam na flexão da cabeça junto com o longo do pescoço. Participa da estabilização segmentar do pescoço. Então estabiliza aqui, ó, a coluna cervical, né? As vértebras cervicais
dentro daquilo que a gente já falou. O longo do pescoço, porção oblíqua superior, tubérculo do arco anterior do atlas. Aqui, ó. Que a porção oblíqua superior, ela se liga ao tubérculo do arco anterior do atlas. A porção oblíqua inferior, ela se liga ao tubérculo anterior dos processos transversos de C5 a C6. Aqui, ó. C6, C5. Porção vertical, corpo vertebrados de C2 a C4. Então são as porções deles, né? Porção oblíqua, porção oblíqua inferior, porção reta vertical. Já a porção oblíqua superior, ela se liga ao tubérculo anterior dos processos transversos de C3 a C5, porção oblíqua inferior, corpos vertebrais de T1 e T3, flexão e estabilização segmentar do pescoço. Poxa, eu acho que esse material aqui tá me dificultando. Pera aí. Deixa eu ver aqui mais algumas imagens. Aqui é melhor. O músculo longo da cabeça e o músculo longo do pescoço são estruturas profundas da região anterior do pescoço. Eles formam um grupo muscular pré-vertebral, trabalhando em conjunto para a flexão, inclinação e estabilização da cabeça e da coluna cervical. Então, eles fazem parte desse grupo pré-vertebral. O longo da cabeça e localização é um músculo par localizado na parte mais profunda da área anterior lateral do pescoço. A origem nos processos transversos das vértebras cervicais, C3 a C6, inserção na base do crânio, na parte basilar do osso occipital. Função principal, atua na flexão da cabeça, dobrar a cabeça para frente. Função principal, e também auxilia na leve rotação e inclinação lateral. A inervação, ramos anteriores dos nervos espinhais cervicais, C1 a C3. Músculo longo do pescoço fica localizado anteriormente às vértebras cervicais e primeiras torácicas. É mais medial que o longo da cabeça, então ele é mais interno. Estrutura. É subdividido em 3 partes: vertical, oblíqua superior e oblíqua inferior. Origem e inserção. Estende-se desde as primeiras vértebras torácicas, T1 e T2, até os processos transversos e corpos das vértebras cervicais, de C1 a C7. Função principal, responsável pela flexão do pescoço e estabilização da coluna cervical.
Quando contraído de um lado, só auxilia na flexão lateral. Mais fácil, né? É que o material que estava bagunçado. Externo. O esternocleidomastoide é um músculo longo localizado na lateral do pescoço. Ele conecta o osso externo e a clavícula. A base do crânio. O externo e a clavícula, a base do crânio. O processo mastoide, que é esse cara aqui, ó. Dá pra palpar? Sim, né? Tá bem abaixo da orelha. É o principal responsável pela flexão, inclinação lateral e rotação da cabeça, além de atuar como músculo acessório na respiração. E aí você percebe que ele tem até um tônus maior, né? Ou seja, ele precisa de mais inervação, ele precisa de mais desfibrilação. Origem e inserção. O nome é a chave para entender sua anatomia. Ele fixa-se no osso externo do peito, o manúbrio esternal. Cleido fixa-se na clavícula. E mastoide fixa-se no osso temporal, logo atrás da orelha. Função principais: contração unilateral, flexiona o pescoço para frente. Respiração: ajuda a elevar o externo durante a respiração profunda. Sintomas e tratamento: atenção ou a formação de pontos, gatilhos, nódulos de tensão no esternocleidomastoide são muito comuns e podem causar sintomas que vão além do pescoço. Eles são frequentemente causados por má postura, como inclinar a cabeça para usar o celular ou o estresse. Isso realmente gera um cozimento de fibras musculares do esternocleidomastoide. Cozinhar no sentido de estressar muito uma região, né? Sintomas comuns: dores de cabeça tensionais, tonturas, zumbido no ouvido, dor nos olhos e sensações de pressão na cabeça. Tratamento: como o esternocleidomastoide fica próximo a artérias e veias importantes, manipulações e massagens devem ser suaves. Profissionais como fisioterapeutas utilizam técnicas de liberação miofacial e alongamentos específicos para aliviar a área. Olha, vale a pena, mas tudo deve ser de forma progressiva, né? Qualquer contato com qualquer coisa tem que ser de maneira progressiva, né? Ou seja, precisa de ter uma conexão sensitiva, onde a partir dessa visualização da reação, você consegue determinar qual que é a força que deve ser aplicada para eventual, né, por exemplo, distensão, nesse caso do músculo.
Contração unilateral, flexão e extensão da cabeça. Aos nervos, tá vendo? Quanto maior tônus, mais nervos e, e, é, e maior a espessura dos nervos também, né? Eventualmente. Da cabeça e sabe, ele funciona então nesse sentido muito auxiliando o terminal, né, junto com a terminação dos movimentos arco-reflexos, né? Então você tem uma somatória quando aparentemente o seu corpo delimita-se em estado de perigo, né, que é aquele momento do arco reflexo, quando, por exemplo, você manda uma bola para você pegar, quando você não estava preparado, quando não lhe prepararam para recebê-la, né? Você tem a bola assim e você fala, pega aí, fulano, segura aí o fulano fica assim, né? Pera aí ele já vai acreditando, pré-preparando que você vai lançar a bola para ele e ele vai, ó, pegar. Isso é o pré-preparo. A gente está sempre calculando os pré-preparos na vida e a gente se frustra muito por não estar pré-preparado em muitas situações em que a bola nos é lançada. Entretanto, né, quando nos lançam a bola e não estamos preparados para pegá-la, o nosso organismo ele entra num estado que a gente chama o estado do arco reflexo, né? Então ele faz um movimento que busca tentar se proteger ou pegar a bola de uma maneira muito rápido. Ele tenta se preparar e até pegar, né? Fazer todo esse caminho. Só que o que acontece? É muito tempo que gasta. E aí o arco reflexo ele tenta estreitar todo esse tempo de pré-preparo e pegar. Então o arco reflexo ele vai é, do, da falta de preparo para o preparo, vou pegar, né? Ele assume o estado de vai pegar a bola ou de fuga, né? De uma hora para outra, e isso lhe custa muitas distensões musculares, né? E uma delas elas começam da parte externa para a parte interna. Logo, os músculos mais externos gastam-se mais nesses momentos da vida, né? Por isso a gente acaba precisando de recomposições, é, massagens, ou relaxamentos. Por isso que o organismo ele tem vias é, de tratamento, de disposição, de chegada né, ele tem a sua potência de depositar nutrientes e de recompor essas estruturas a ponto delas serem mais
mais fortes, brutamente falando, né? Elas possuem mais tônus, mais massa, entende? Elas são, elas são assim porque principalmente no mundo de hoje, elas são essencialmente necessárias que o sejam, né? A seja. Então, nesse vídeo a gente terminou o grupo de músculos da região do pescoço, né? A gente se apresentou a eles. Eventualmente, no próximo vídeo a gente vai revisitá-los para, né, lembrar aquilo que a gente viu e vai começar, né, a trabalhar o conhecimento do outro grupo de músculos, que é os músculos do abdômen. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!